Ações boas, baratas e com excelente perspectiva de dividendos a médio e longo prazo. Não é brincadeira. As ações da JHSF estão negociadas por menos da metade daquilo que deveriam valer em termos de valor patrimonial. Essa é uma das principais oportunidades do primeiro semestre de 2025. Vamos trabalhar também as ações da Gerdau, que vem acumulando a queda de 6,6%. A empresa tem algumas vantagens competitivas interessantes para o longo prazo. Boa parte da sua receita é dolarizada. Ela tem operações relevantes na América do Norte e deve ser beneficiada pelo atual governo Trump. E para que você não saia daqui sem dúvida, eu vou trazer para vocês um vídeo bastante objetivo e detalhado, abrangendo os principais pontos da análise desses ativos. Então, a gente vai abordar o modelo de negócios da Gerdau, suas vantagens competitivas, os principais riscos, o valuation atual e o preço-alvo dos analistas, né? Me parece que realmente a empresa poderia estar barata com base nos analistas que vêm cobrindo esse ativo. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a JHSF, a prévia operacional e os resultados que a empresa tem entregado, os indicadores fundamentalistas e por que o negócio de renda recorrente pode acabar se transformando em um dividendo crescente a médio e longo prazo. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos. A minha intenção é trazer informação com alto valor agregado para você tomar suas próprias decisões sem depender de ninguém na condução dos seus investimentos. Se eu te ajudar, me dá uma moral, deixa para mim o seu comentário e também a sua inscrição para fazer parte da nossa comunidade. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, começando pela Gerdau, quando você compra ações dessa empresa, você está comprando participação na maior produtora brasileira de aço, com posição em vários países do continente americano. Então a empresa possui 29 unidades de produção de aço e está presente em vários países como Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Brasil, Uruguai e Argentina. Qual que é a importância disso? É que você traz para sua carteira uma empresa cujas receitas são parcialmente dolarizadas, o que gera uma proteção natural contra as flutuações cambiais. E dessa forma, durante uma eventual disparada do dólar, a empresa consegue catalisar essa alta através das suas receitas e repassar parte disso para você através de dividendos. E além da diversificação geográfica, nós temos uma relativa diversificação de portfólio com perfis estruturais, vergalhões e também aços especiais. Vejam que as unidades de negócios são especificamente direcionadas para os países com maior demanda. Além disso, a empresa desfruta de algumas vantagens, sendo uma das líderes de mercado com todas as instalações à base de sucata. Nós temos também a empresa que é líder em aços longos aqui dentro do Brasil e também a maior produtora de carvão vegetal do mundo. Então vejam que nós temos algumas vantagens competitivas, com um portfólio bastante diversificado, atuando em vários países do continente americano. Um ponto interessante é que a empresa investe em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Isso é muito importante para uma empresa que você vai investir a longo prazo, né? Empresa buscando crescer e também avanço tecnológico, não fica parada no tempo. Os resultados aqui no mercado interno começam a apresentar claros sinais de melhora, com retomada no volume de vendas, retomada na receita líquida e principalmente no EBITDA e na margem EBITDA, né? Então a clara retomada aqui, saindo de 8,7% no segundo trimestre de 2024, alcançando agora quase 17% no terceiro trimestre de 2024. Entretanto, a empresa ainda segue pressionada no mercado externo. A gente percebe o volume de vendas e a receita líquida praticamente estáveis, porém uma perda gradual de margem EBITDA. Isso tem acontecido devido à forte concorrência do aço chinês. Então já expliquei essa dinâmica do dumping aqui no canal, né? Muitas vezes a China produz um excesso de aço que ela não vai utilizar lá e começa a despachar para outras regiões do mundo. Isso tem se traduzido numa forte concorrência, uma vez que parte do aço chinês é vendida abaixo do preço de custo, e isso penaliza muito as margens da companhia. No segmento de aços especiais, nós temos resultados praticamente estáveis, tanto em volume de vendas, receita líquida e também EBITDA, que estão praticamente na casa dos 500 milhões, mesmo no segundo tri de 2024. Durante esse período em que nós temos uma forte concorrência do aço chinês batendo nas margens da companhia, a providência tomada pela atual gestão é uma forte disciplina de custos e despesas operacionais, então reduzindo parcialmente o quadro de colaboradores, colocando algumas unidades em modo de hibernação e migrando volumes para demais unidades. Isso mostra que a empresa vem trabalhando na eficiência de custos, buscando preservar as suas margens durante essa fase mais difícil. Só analisando aqui o cenário de médio prazo, a gente vê que a gestão da Gerdau tem feito sim um bom trabalho, com a redução gradual do seu endividamento, saindo de uma alavancagem de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA em 2015 e trabalhando agora praticamente sem dívida, né? Com uma alavancagem inferior a 1 vez. O gráfico do EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, o lucro das operações da companhia, mostram também uma boa evolução operacional, né? Um forte crescimento, principalmente na retomada da pandemia. Aqui na evolução do lucro líquido a gente percebe claramente a característica cíclica dessa empresa,
empresa, né? Então depende muito de demandas macroeconômicas e vai oscilar bastante com o tempo. Percebam que em 2016 ela entregou apenas 91 milhões de reais de lucro líquido e entregou 13,9 bi em 2021, né? Então é uma diferença brutal. Se você vai trazer esse tipo de ação para sua carteira, você tem que estar ciente de que ela vai oscilar muito mais do que um banco, uma elétrica ou uma empresa de saneamento. Então se você vai escolher trazer, o ideal é você tentar pegar fundo de ciclo, né? Para justamente catalisar essa alta e também os dividendos que costumam crescer de maneira muito forte durante uma retomada de demanda do mercado de aço. Agora um detalhe estratégico importante, vejam que a Gerdau segue investindo bastante para aumentar sua competitividade do maior ativo na América do Norte, né? Então vejam que ela quer continuar mantendo uma posição de destaque junto à economia americana, uma economia que ainda segue crescendo bastante e agora com a vitória do Trump nós deveremos ter uma elevação das barreiras tarifárias para o aço chinês. Isso vai beneficiar muito as indústrias que produzem lá dentro, como é o caso da Gerdau, né? Isso me leva a crer que nós veremos uma retomada de demanda na América do Norte, né? Tanto aumento no volume de vendas quanto na receita líquida, mas principalmente uma retomada de margens, né? Principalmente aqui a margem EBITDA que vem sofrendo bastante nos últimos trimestres. Então essa unidade de negócio deve seguir crescendo no portfólio da companhia. Olhando os múltiplos da companhia, me parece que nós temos aqui uma companhia descontada com PL de 7,4 vezes e um P sobre VP de 0,65. Então aqui você compra com 35% de desconto, uma companhia que tem posição de liderança na venda de aços na América Latina e na América do Norte e tem investido para crescer esse portfólio, principalmente concentrando seus esforços na economia americana, né? Olhando aqui para o EV/EBITDA, que é uma métrica de valuation importante para companhias exportadoras, já que ele exclui todo o hedge cambial, nós temos aqui um EV/EBITDA de 3,8 vezes, que parece reforçar o valuation descontado da ação. Uma companhia que atualmente trabalha praticamente sem dívida. O ponto negativo aqui, pessoal, são os indicadores de rentabilidade e eficiência que têm retraído bastante nos últimos anos. A companhia tem trabalhado com a margem líquida de apenas 7% e um ROI de apenas 8,7%. Mas lembrando que estamos falando de uma companhia cíclica, então no momento de retomada do mercado de aço poderemos ter uma forte elevação desses indicadores de rentabilidade. Agora olhando para dividendos, é uma companhia cujo payout oscila bastante a depender do ciclo de mercado. Então, como eu falei com vocês, quando pegar um ciclo de alta vai entregar um dividend yield muito acima da média, mas no ciclo de baixa esse dividendo também vai retrair bastante. Em termos de periodicidade, a companhia paga 4 vezes ao ano, que cria aquela previsibilidade interessante para quem pensa na Gerdau voltada para uma carteira de dividendos de longo prazo. Beleza, Machado, mas quais são os principais riscos de investimento na Gerdau? O primeiro deles é a característica cíclica da empresa. Então, uma empresa que depende de uma demanda de aço aquecida. Se nós tivermos uma retração econômica nos próximos anos, é uma companhia que vai vender menos aço e isso vai bater nos resultados também, né? Então, diferente de uma companhia de saneamento que tem demanda contratada praticamente crescente no longo prazo, né, com receitas bastante estáveis, aqui você vai ter uma oscilação de resultado muito maior e vai depender também de características macroeconômicas. Segundo ponto de risco é a dinâmica do dumping chinês, né? Então, exportação excessiva de aço por parte da China, muitas vezes abaixo do preço de custo, tem tentado consolidar mercado na América do Norte. Enquanto nós tivermos essa entrada excessiva de aço no mercado americano, nós teremos também uma redução das margens da Gerdau no curto e médio prazo, como eu mostrei para vocês na dinâmica da margem EBITDA da companhia. Pessoal, fazendo o valuation da Gerdau através do método de Graham adaptado para a realidade desse ativo, ou seja, trabalhando com seu PL histórico e seu P sobre VP histórico, né? Então vejam que historicamente o mercado paga menos de uma vez o valor patrimonial para ser sócio da Gerdau. É claro que isso pode mudar daqui para frente, desde que a empresa apresente maiores indicadores de rentabilidade, mas considerando o lucro dos últimos 12 meses e também o valor patrimonial da ação, o valor justo da Gerdau seria algo na casa dos R$ 17,97, então a companhia estaria sendo negociada dentro do seu preço justo a considerar os múltiplos históricos da companhia. Portanto, de acordo com os analistas de mercado, nós teríamos um potencial upside de 43%. Atualmente nós temos 14 analistas cobrindo as ações da Gerdau, 13 deles recomendam compra nos papéis com preço-alvo médio na casa de R$ 25,10. Então, um excelente potencial de upside e temos algumas casas como a Levante projetando 11% de dividend yield para 2025. Isso é algo bastante difícil de cravar, pois como eu mostrei para vocês, vai depender de algumas dinâmicas macroeconômicas, né, de recuperação de margens da companhia e também maior demanda por parte da economia americana. Se você gostou do que viu até aqui e quer ter acesso a um conteúdo mais amplo, te convido também a assinar esse canal por R$ 4,99 para ter acesso a esse tipo de vídeo aqui, né? Melhores ações cíclicas para a carteira de longo prazo
não erre a sua análise. Assinando o canal você tem acesso também ao nosso grupo do WhatsApp, onde a gente faz o acompanhamento diário do mercado, podendo tirar suas dúvidas a qualquer momento. Não dá mole, é um valor irrisório para você não cometer erros com seus investimentos investindo em ações no longo prazo. Fica aí o convite e vamos partir agora para a nossa JHSF, empresa extremamente descontada, que tem entregado bons resultados e pagou nada mais nada menos que 10% em dividend yield nos últimos 12 meses. Lembrando que ela paga de forma mensal, né? Então seria uma substituta potencial para os FIIs que você tem em carteira. E começando pela pergunta matadora, a JHSF está de graça? Pessoal, me parece uma ação extremamente descontada sim. Por quê? Porque nós temos aqui um patrimônio líquido de 5,2 bilhões de reais. E nesse patrimônio líquido aqui nós temos ativos com alto nível de valor, né? Como shoppings bem localizados, aeroporto executivo, a rede de hotéis Fasano. Então tudo isso incorpora um certo nível de valor, atuando no segmento mais alta renda da sociedade. Além disso, nós temos também o segmento de incorporação com lançamento e venda de novos projetos. E dentro desse patrimônio líquido de alto valor de 5,2 bilhões de reais, hoje você tem um desconto superior a 50%, uma vez que o valor de mercado das ações está em 2,5 bilhões de reais, né? Então aqui nós temos um P sobre VP de 0,47, ou seja, uma empresa com portfólio premium sendo negociada por menos da metade daquilo que deveria valer. Então esse tipo de coisa você só vê na bolsa mais descontada dos países emergentes, que é a Bolsa Brasil, né? Empresa negociada a um PL de 3,9 vezes, entregando uma margem líquida extremamente elevada, né? Então a margem líquida de 40%, é claro que os indicadores de rentabilidade estão relativamente baixos, até por isso que o valuation está bastante amassado agora, mas a empresa tem apresentado crescimento de lucros e receitas nos últimos 5 anos. Olhada aqui nos negócios de renda recorrente da companhia, a gente percebe que os resultados só têm crescido nos últimos trimestres, né? Um crescimento de 17% na receita líquida, um bom controle dos custos e despesas operacionais. A empresa vem trabalhando com a margem EBITDA ajustada de quase 50%, isso mostra como as operações do alta renda são lucrativas, né? Um crescimento de quase 20% no EBITDA ajustado e o resultado líquido aqui saltou 59%, margem líquida de 66%. Vejam mais uma vez como as margens são folgadas no segmento alta renda. O resultado consolidado, que também abrange a parte de incorporação, houve uma leve retração de receita aqui, houve uma retração no EBITDA ajustado da companhia, mas ainda assim um aumento no lucro líquido, né? Saindo de 115 milhões para 140 milhões. Então vejam como o segmento de renda recorrente é o segmento que tem defendido os resultados da companhia. O atual CEO da companhia já deixou claro que o segmento de renda recorrente deve continuar crescendo forte nos resultados. Na JHSF, investimentos em receita recorrente estão se pagando e vem mais por aí, né? Então o atual CEO diz que a empresa tem uma série de lançamentos previstos para 2025 para fazer com que a receita recorrente responda por 2/3 da geração de caixa. Aqui nós temos a prévia operacional do quarto trimestre de 2024. Lembrando que quando sai o resultado eu vou trazer de primeira mão para o clube de membros aqui do canal, né? E mais para frente eu vou trazer também para a parte aberta. Vejam que na prévia operacional nós temos evolução em todas as linhas de negócio, né? Então as vendas no shopping aumentaram quase 20% nos períodos de comparação. Hospitalidade e gastronomia apresentaram um aumento também no seu ticket médio. Por fim, o aeroporto executivo internacional, que é um dos diferenciais no portfólio da companhia, tem apresentado também fortes números operacionais em termos de crescimento. O movimento aumentou 35% e os litros abastecidos quase 42%. Isso mostra mais uma vez que o segmento de renda recorrente vem crescendo forte e deve apresentar bons resultados no quarto trimestre de 2024 também. Cuidado especial para você que analisa essa empresa, estamos falando de um setor que é altamente cíclico e bem sensível à taxa básica de juros, né? Então o setor de construção e incorporação ele vai performar junto com a taxa básica de juros, porque vejam vocês, mesmo que estejamos falando aqui de um segmento alta renda, também é um público que vai pensar duas vezes antes de fazer um grande aporte no novo imóvel diante do cenário de incerteza política e econômica que nós estamos vivendo, principalmente com a taxa básica de juros caminhando para 14% já no segundo trimestre de 2024. Então, galera, é um setor que vai sofrer com a Selic um pouco mais elevada, mas se você pretende trazer esse tipo de empresa para sua carteira, você quer comprar justamente no fundo do poço. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos e eu não aconselho que o investidor que está começando agora comece por esse tipo de ativo. Não, tem que começar pelo arroz com feijão, pessoal. Saneamento, elétricas, bancos, seguradoras, aquilo que tem previsibilidade maior de receita no longo prazo,
principalmente diante desse cenário de incerteza. Mas, de uma forma geral, a JHSF me parece uma empresa extremamente descontada por aquilo que vem entregando em termos de resultado, inclusive com uma excelente estabilidade na distribuição de dividendos, né? Então, empresa que deve sofrer mais em 2025, mas numa retomada de mercado que não sabemos quando vai acontecer, mas quando acontecer, a empresa deve entregar sim uma forte valorização das suas ações, uma vez que os resultados estão muito redondos. E conforme os negócios de receita recorrente sigam crescendo no portfólio da companhia, nós temos uma excelente expectativa de crescimento também dos dividendos para os acionistas dessa empresa, né? Então, se a empresa vai bem, entregando lucros crescentes, obviamente a gente deve ver isso traduzido num crescimento dos dividendos a longo prazo, lembrando que aqui oscila muito mais por se tratar de uma empresa de perfil cíclico. Atualmente nós temos 8 analistas cobrindo as ações da JHSF, dos quais 7 deles recomendam compra nos papéis, com preço-alvo médio na ordem de R$ 7,16, o que representa o potencial de upside de quase 100%. Então aqui seria um jogo de ganha-ganha em dividendos e valorização, mas isso só vai acontecer quando nós tivermos um mercado um pouco mais normalizado, né? Principalmente com uma Selic em tendência de queda. Se você gostou desse vídeo, deixa para mim no comentário a sua dúvida. Amanhã é o dia que eu atendo a comentários de inscritos, faço algumas análises que vocês pedem aqui nos comentários, então agora é o momento da gente atender a demanda de vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link da loja do canal, caso vocês tenham interesse em apoiar o nosso projeto. Fica aí o nosso convite, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.